Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Liderando com Sabedoria. E hoje nós começamos uma nova série, uma série onde eu acho que você vai se encantar. Muitos alunos e mentorados meus chegam aqui no Instituto com dúvida no propósito. São pessoas que querem fazer uma transição de carreira, mas estão na dúvida, não sabem o que fazer, o que realmente gostam, que conversam com elas. Então, para te ajudar com isso, sobre algo que eu também já passei, nossa semana vai ser falando sobre o assunto como descobrir o seu propósito. Então, se esse assunto é interessante para você e você tem outras pessoas que também têm dúvida nisso, peço a você que encaminhe esse vídeo para elas. Também deixe o like neste vídeo, se inscreva no nosso canal caso ainda não seja inscrito e ative o sininho para que você possa receber as notificações de novos vídeos. Propósito é algo que realmente muitas pessoas hoje buscam. Praticamente 100% de todos os processos de transição de carreira que eu faço aqui no Instituto, a dúvida inicial da pessoa é propósito. E por que que isso acontece? Porque, principalmente se você está na casa dos 30 ou 40 anos, provavelmente quando você foi prestar vestibular na sua época, não existiam testes comportamentais, muito menos testes de inteligências múltiplas que trouxessem um real diagnóstico sobre você. Isso aconteceu comigo, quando eu fui prestar o meu vestibular, há pouco mais de 20 anos atrás. Todos os testes que eu fazia para saber qual carreira eu deveria de seguir eram testes que eram possíveis eu ter um viés. Na época, eu já estava fazendo curso técnico em desenho de construção civil, em mecatrônica. Então, eu estava com um viés muito forte para as áreas de engenharia e todo teste que eu ia fazer, o resultado era que eu deveria ser engenheira. E dava todo tipo de engenharia. Engenharia química, engenharia civil, engenharia mecânica, mecatrônica, enfim. Isso fez com que eu seguisse naquela certeza. Até que não foi ruim para mim, porque eu sou uma pessoa eclética, gosto da área de exatas, gosto de desenho, gosto de toda essa lógica. Mas uma coisa ficou claro durante a minha carreira. Eu gostava muito mais de estar fazendo gestão de pessoas, de estar batendo meta, do que puramente sentada no computador projetando, por exemplo. E é algo que, graças a Deus, durante toda a minha trajetória profissional, eu acabei pegando esse caminho e consegui me desenvolver na área de gestão. Então, eu não sofri tanto. Mas hoje em dia, há poucos anos atrás, quando eu descobri essas ferramentas, quando eu me especializei em todas as aulas de autoconhecimento, as ferramentas mais modernas do mercado, eu pude, de fato, fazer um teste de perfil comportamental onde estava claro, já começava por aí, estava claro que o meu perfil era um perfil para liderança, não era um perfil para execução. E depois eu pude ter a oportunidade de fazer um teste de inteligências múltiplas, onde ele traz perguntas que você não vai ter viés. Por que que eu tive viés na época que eu era adolescente? Porque as perguntas eram assim: você se imagina falando com pessoas, dando palestra, escutando problemas de outras pessoas em um consultório ou construindo uma ponte? Olha as perguntas que eram o teste. E eu me recordo até hoje que eu marcava construindo uma ponte. Afinal de contas, eu estava fazendo curso técnico em desenho de construção civil e curso em mecatrônica também. Então era lógico que eu ia responder as coisas técnicas as quais eu estava fazendo. E aí que foi o erro. Mas, enfim,
Foi um erro que, graças a Deus, como eu disse, eu ainda pude consertar no meio do caminho. Mas os testes mais modernos de hoje não trazem esses tipos de pergunta. Eles perguntam mais sobre você, sobre o teu ser. E aí, quando eu fiz o teste de inteligências múltiplas, qual foi o resultado? Que eu deveria ser uma pessoa educacional, uma pessoa em que eu desse palestras, ou fosse mentora, ou desse consultoria, que eu ensinasse, e tudo isso voltado para o lado de desenvolver outras pessoas. E olha só como isso hoje fala fortíssimo comigo, e aonde eu me sinto mais à vontade, não é mesmo? Então, são coisas que hoje em dia nós temos maneiras mais fáceis e realmente assertivas de descobrir. Então, se você ainda está nessa dúvida, se você está sofrendo no emprego onde você está, ou até mesmo com a empresa que você está, você não gosta do que você faz, não perca tempo, comece o seu autoconhecimento, porque o primeiro passo para você chegar numa conclusão mais próxima do que é você mesmo, verdadeiramente do que você é você se autoconhecer. E hoje em dia, nós temos essas ferramentas para ajudar esse autoconhecimento. Então, eu diria a você, busque ajuda especializado quanto antes, para você poder fazer um teste de perfil comportamental completo, não fique só no DISC. Faça DISC, faça tipos psicológicos, faça valores. Aliás, se você quer conhecer um pouquinho mais sobre isso, a gente já deu uma semana inteira de aula falando sobre isso. Vai lá na nossa playlist, eu vou deixar também o link aqui para que você possa estudar um pouco mais sobre isso. Depois, faça um teste de inteligências múltiplas, que é sensacional. E por que inteligências múltiplas? Ele vai entender se você gosta de música, de filosofia, de escrita. Talvez você seja um escritor de livros, de peças teatrais, até mesmo de filmes. Ele vai entender se você gosta realmente da área de exatas, da área de saúde, enfim, vai trazer tudo quanto é tipo de área estudado e quais são as suas afinidades. E ali você vai poder ter mais visão do que realmente conversa com você. Então, nesta aula de hoje, eu quero trazer para você essa clareza, quero trazer a você que está sofrendo com isso, que existe sim uma luz no fim do túnel, em que ela é muito palpável, é muito acessível e que você pode começar a pensar em fazer uma transição de carreira para algo que você realmente seja feliz, porque o que mais importa é a gente acordar de manhã com ânsia de chegar logo no trabalho, de chegar logo no escritório, de começar a desenvolver as nossas atividades, de estar falando com as pessoas, quando esse é seu core também. Mas se não for seu core falar com pessoas, que você chegue com vontade de sentar no seu computador, programar, ou você chegue com vontade de chegar no escritório de manutenção e fazer a manutenção no que você faz, enfim, mas que seja feliz. Né? Que se você vier perder noite de sonos, que seja porque você acordou de madrugada com tanta ideia para realizar que não vê o dia clarear. Então é isso que eu quero compartilhar com você, essa alegria de poder realmente viver esse propósito. Né? E para finalizar, eu vou terminar de contar como é que foi que eu descobri esse propósito em mim. Para quem não sabe, eu trabalhei 17 anos numa multinacional e quando eu saí de lá, foi para abrir a oficina mecânica. E quando eu estava na pandemia, eu comecei a fazer os cursos de autoconhecimento para ter um pouco mais de comunicação assertiva com o meu filho. E aí eu fui me descobrindo e o propósito me pegou, porque chegou um momento em que eu tinha que aplicar tudo que eu estava aprendendo, principalmente no curso de coaching, para outras pessoas para eu poder pegar o diploma. E foi nesse momento que eu vi o bem que eu fazia a essas pessoas, a transformação de vida que elas tinham, a verdadeira felicidade, a alegria que
brotava em mim mais alegria ainda de estar ajudando. E olha que no início eu ainda fazia tudo isso de graça e era tão bom como é até hoje. Então, por isso que eu digo, eu cheguei num ponto em que eu não consegui mais me imaginar sem fazer isso. E hoje eu tenho oficina mecânica e tenho também aqui o instituto trabalhando com isso. E é assim que o propósito nos pega. É assim que a gente descobre o nosso propósito. Eu espero que esta aula tenha ajudado você a refletir sobre esse ponto, porque eu quero de todo o coração que você realmente encontre aquilo que faça sentido na sua vida, que você tenha essas insônias gostosas de ter que estar querendo que o dia raie logo para você começar a pôr tudo a andar, a começar a fazer as suas ideias no papel, no digital, enfim, que você tenha esse ânimo que eu sinto e que eu quero compartilhar aqui com você. E se você gostou desse vídeo, peço a você que deixe um like neste vídeo, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para que você possa receber as notificações dos próximos vídeos. E eu te vejo amanhã para a gente continuar este assunto delicioso às 7h27. Até amanhã e uma excelente e maravilhosa semana.